Graças a Deus, amados irmãos, sou Francisco Facundo, estamos aqui em mais uma mensagem resumida. Já de antemão, antes de começar esse vídeo, eu peço a você, se você não é inscrito no canal, você clique aqui, tá bom? Nesse nomezinho vermelho, em inscrever-se. Assim você vai estar inscrito no canal, vai receber nosso conteúdo de primeira mão. E da mesma forma, se você gosta dos vídeos que você assiste nesse canal, você não esquece também de deixar o seu like, clicar no joinha, tá bom? Porque isso é muito importante para assim a valorização do conteúdo que se é postado nesse canal, tá bom? Então segue-se mais uma mensagem resumida, em nome de Jesus. Graças e paz, irmão, vamos falar sobre a idolatria. A idolatria ela é considerada pecado tanto no Novo Testamento, mas principalmente no Antigo Testamento. No Antigo Testamento era considerado como uma falha gravíssima mediante a Deus, onde as pessoas eram apedrejadas. A gente vê que no Antigo Testamento há muitos relatos de idolatria e de que Deus ele não tolerava nem um pouco essa prática. A gente vê que quando muitas vezes o povo de Deus se associava com outras nações, vinha assim a prática da idolatria. E sempre por isso que Deus ele dá regras e normas. E em meio a essas regras e normas é que não fosse praticado idolatria. A idolatria ela está restringida no Decálogo, nos Dez Mandamentos. Deus fez questão de falar para Moisés e através dos Dez Mandamentos, das letras escritas em pedra, que o povo não deveria adorar a outros deuses, por conta de que a idolatria é um pecado que vai fazer você deixar de dar a total glória que é merecida a Deus para dar a outra entidade. A definição do termo idolatria é qualquer tipo de adoração a qualquer tipo de entidade ou um Deus religioso que não seja o Deus único. Isso é a idolatria. Então a gente pode ver que sempre que o povo de Deus praticava qualquer tipo de idolatria, Deus ele fazia questão de disciplinar o povo, de exortar o povo, os líderes faziam questão de chamar a atenção do povo. A gente vê que quando Moisés ele desce do monte, que o povo tem feito um bezerro de ouro, estão adorando Moisés, ele se enfurece, quebra as tábuas e assim ele exorta e disciplina aquele povo. É bem notório que antes de Deus chamar Abraão, Abraão ele sai de Ur dos Caldeus e aquela cidade historicamente era tida como uma cidade muito idólatra. E foi necessário que Deus ele tirasse Abraão daquele meio antes de designá-lo para o que ele queria para sua caminhada, para se tornar o pai da fé e o pai de muitas nações. No Novo Testamento, a idolatria é uma prática que também ela é combatida, principalmente na época da graça. Vai ser bem notório que as escrituras vai dizer que com os idólatras, nós lá em 1 Coríntios 5:11, vai dizer sobre alguns tipos de pessoas que nós cristãos nós não deveríamos nos associar, e entre essas classes de pessoas estão também os idólatras, ou seja, os idólatras, aqueles que praticam idolatria, é um tipo de pessoa que nós não devemos nos associar, termos comunhão, termos intimidade. Isso não significa que você não possa conversar com alguém que pratica idolatria. Você sim pode conversar, um assunto necessário, uma ocasião necessária. O que você não pode é, de certa forma, ter uma intimidade íntima com tais pessoas. A palavra intimidade nesse versículo vai dizer comer na mesa, ter comunhão, porque uma hora ou outra você vai começar a tolerar, ou talvez você pode até ser influenciado por tal prática, como assim era Israel. Israel, a idolatria de Israel se iniciava através das alianças políticas que os reis faziam. Para quê? Para haver paz entre uma nação e outra, eles faziam alianças. E assim tinha passe livre de uma nação, de um país para o outro. E por conta disso, as nações começavam a ter ligação, começavam a ter proximidade
E automaticamente, quando se cuidava que não, o povo de Deus estava adorando a imagem de escultura. Se nós não formos ver também, que isso também pode se encaixar perfeitamente, irmão, com relacionamento. E você, cristão, com alguém que é idólatra, porque uma hora ou outra, ou você vai influenciar tal pessoa, ou talvez você pode se deixar ser influenciado. Assim como Salomão, as escrituras vai dizer que Salomão ele teve muitas mulheres, cerca de 1000 mulheres. E de tanto ter mulher, e essas mulheres eram feitas também por alianças políticas. E de tanto ter proximidade com várias mulheres, e muitas delas eram idólatras, vinha de uma tradição e de um país que a idolatria era algo muito comum, Salomão ele acabou se apostatando. E a escritura vai fazer questão que ele acabou se até adorando a imagem de escultura, nos mostrando que nós temos que ter muito cuidado, muita restrição com amizades, relacionamentos, principalmente com quem é idólatra, porque isso poderá restringir, isso poderá quebrar e fazer mal à nossa fé cristã. E as escrituras também vai dizer que a idolatria é um pecado por conta de que os idólatras não vão herdar o reino de Deus. As escrituras vai falar que a idolatria ela faz parte da classe de pessoas idólatras que praticam a idolatria, daqueles que não vão herdar o reino de Deus, aqueles que serão condenados, aqueles que valorizam mais uma imagem de escultura do que adorar ao Deus verdadeiro. Aqueles que não conseguem ter uma fé para crer em um Deus que existe, mas aqueles que só podem ter fé naquilo que é apalpável. Deus ele não pode, irmão, ser formado e nem caracterizado, porque Deus é espírito e Deus é infinito. Então, a partir do momento que alguém quer pegar o que é infinito e transformar o finito, aquilo que não tem formato, e querer dar formato, automaticamente essa pessoa está pecando. Isaías vai falar que a prática da idolatria ela é uma prática tão sem sentido que ele vai ilustrar que um homem vai na mata, na floresta, ele corta um grande rolo de madeira e com aquele rolo de madeira ele esculpe um ídolo e se prostra mediante a ele. E a outra metade da madeira ele pega, faz fatia, faz lenha e leva para casa para acender o fogão e fazer comida com a outra parte. Né? A gente vê que por muitas vezes, irmãos, essa prática da idolatria, ela trouxe grandes consequências para o povo de Deus. E nós, cristãos, temos que sempre nos restringir com a prática da idolatria. Mas outras definições de idolatria também não é se prostrar mediante a imagem de escultura. Mas a idolatria também ela pode ser definida também como o satanismo, como o próprio candomblé também é um tipo de idolatria, são um tipo de pessoas que também são idólatras. Existe também a idolatria pessoal, que é conhecido como a bajulação. Pessoas que são bajuladoras de outras, essas pessoas praticam também a idolatria. E nós podemos ver a idolatria comum, que se é praticado principalmente na Igreja Católica Apostólica Romana, onde se denomina a igreja cristã, mas que pratica a idolatria. A idolatria ela surgiu quando o imperador Constantino, que ele possa ter uma falsa conversão ao cristianismo, mas que ele não abandona as práticas pagãs romanas. E ali ele faz um misticismo. Se você for ver, a cultura greco-romana é costumeiro ver imagens de escultura. E ele mistura as duas coisas. Daí que se é criado a idolatria, a construção, que se é confeccionado ídolos na Igreja Católica, imagens de escultura de santo. Né? Então, queridos, esse é o vídeo, tá bom? Então, se você quiser saber mais um pouco sobre idolatria, também te convido a assistir aqui na descrição, lá no comentário, eu vou deixar um link sobre o vídeo do diácono Gilmar Porfírio, que ele falou um pouco também sobre idolatria, tá bom? Você desce lá nos comentários e assiste lá o vídeo do diácono Gilmar Porfírio, tá certo? Então, que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.